Então vamos lá, meus amigos trade. Essa aula aqui é um assunto muito bacana, tá? É um assunto que eu curto muito, vocês sabem disso, já conversei 450 milhões de vezes aí com alguns de vocês. Geralmente, quando eu falo desses assuntos aqui, gera um certo desconforto na galera, mas eu tô aqui justamente para isso, né? Para botar o dedo na ferida e falar, talvez você tenha que mudar nisso aqui para que você venha melhor, colher o resultado que você quer, não é isso? Então deixo bem claro aqui, primeiro, meu intuito não é atacar a fé de ninguém, muito menos que você seja um desviado, que você seja um desviadão. Meu intuito é fazer com que vocês despertem, que vocês acordem de fato, assim como um dia eu decidi acordar e mudar, né? Eu já quero começar fazendo uma perguntinha aqui e vocês colocam um legalzinho aí se concordar comigo. A gente sabe que tem aqui na sala 24 pessoas. Nós somos pessoas completamente diferentes. Então nós temos níveis de consciência completamente diferentes. Eu já pergunto para vocês, é possível que, presta atenção, duas pessoas estejam no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas coisas, vivendo a mesma rotina, passando pelas mesmas experiências e ainda assim enxergar realidades, enxergar o mundo completamente diferente? Acho que isso é possível ou não? Dá um legal aí para eu saber se sim ou não. Não? Sim, sim, não, não. Totalmente possível. Sim, com certeza. Boa, boa. E você sabe que sim, é totalmente possível. Acho que o maior exemplo disso geralmente são os irmãos, né? Acho que os irmãos é um ótimo exemplo disso. Duas pessoas vivendo na mesma casa, com a mesma criação, papapá, e geralmente duas pessoas escolhem caminhos completamente diferentes. É muito difícil você ver um irmão que segue o caminho do outro. Geralmente isso não acontece, não acontece. É muito raro de acontecer. Então isso é totalmente possível. E por que isso acontece? Porque nem todo ser humano está vivendo na mesma consciência. Ele está vivendo no mesmo lugar, mas não na mesma consciência. Tem muita gente, pessoal, que está apenas funcionando. A pessoa está ali repetindo padrões, está reagindo às coisas, está sobrevivendo. Tem uns que tá só se distraindo. O cara chega em casa ali, ó, o dia todo scrollando o celular ali, a noite toda, vai dormir 2, 3 da manhã, só se distraindo, se anestesiando. Ainda tem a cara de pau, a audácia de chamar isso de vida, né? Se é que a gente pode chamar assim. E talvez essa existência humana, nessa existência que vocês têm aí, muitos de vocês acham que estão escolhendo alguma coisa. Eu estou escolhendo alguma coisa, quando na verdade vocês estão apenas obedecendo os padrões. Os padrões que já foram implementados ali desde a infância de vocês. E muitos de vocês nunca pararam para se questionar. Eu tenho certeza que poucos param para se questionar. O maior exemplo disso, como eu falei até hoje na sala, o maior exemplo disso é a religião. Você é católico, você é evangélico, você é candomblessista, umbandista, espírita, qualquer uma dessas religiões que você tem hoje aqui no Brasil, só tem porque você nasceu no Brasil. Porque se você nascesse na China, no Japão, na Índia, na Coreia do Norte, lá, eu tenho certeza que você seria outra coisa menos evangélico. Até porque a porcentagem de pessoas, a porcentagem de população lá, né, evangélico, católico, vai diminuindo de acordo com o país. No Brasil é gigante isso devido à nossa colonização, história que a gente pega, a nossa influência cultural, mas outros países não. Então, se você nascesse na China, você não seria evangélico. A probabilidade de você ser um ateu, de você ser alguma outra coisa, é gigante. Então, eu já adianto que essa aula aqui, eu não estou aqui para te entreter, não estou aqui para te impressionar, muito menos para entregar uma teoria da conspiração bonitinha, né? Esse negócio de alienígena que acontece aí. Eu chamo essa aula de espelho, eu decidi chamar ela de espelho, porque talvez o seu maior problema não seja a sua falta de capacidade. Eu converso com muitos de vocês aqui, e alguns falam que é falta de capacidade, que é isso, né? Eu sou o problema, eu sou isso, eu sou aquilo. A verdade é que você ainda está vivendo abaixo daquele nível de consciência que você poderia ter alcançado. E muitos de vocês têm capacidade de alcançar isso, porra, muito, muito, muito longe. Só que vocês aí, por decisão, decidiram ficar aí mais para baixo. Decidiu ficar abaixo da capacidade que você poderia ter alcançado. E quando isso acontece, parece que tem uma parada diferente. Tem algo estranho. Você até sente isso, tá? Geralmente você sente, cara, porra, tem alguma coisa errada comigo aqui, irmão. Você se sente preso. Geralmente é isso, né? O cara se sente preso. No fundo, o cara sabe que ele poderia ir mais além, que ele poderia ser mais, ele poderia alcançar, enxergar coisas ali que muito maiores. Porém, ele continua ali trabalhando abaixo daquilo que ele já percebeu. Mesmo ele percebendo isso, ele decide, tá? É uma decisão. Ele decide ficar ali na sua zona de conforto, ali bonitinha. Por isso que eu quero te apresentar aqui, a ideia é a gente apresentar para vocês aqui os 7 estágios de consciência, 7 estágios aí do despertar. O que eu vou mostrar hoje aqui, pessoal, eu vou dizer que é um mapa de reflexão, tá? É literalmente um mapa, ele vai te ajudar a perceber em qual estágio você está vivendo e principalmente o que é que está impedindo você de ir para o próximo nível. Só que aí eu peço uma atenção de vocês de uma coisa, né? Antes da gente entrar nesses estágios,
A gente tem que prestar atenção na parada. Por quê? Esses estágios que eu vou mostrar aqui não é um rótulo que você ganhou a sua vida toda e vai ficar com ele. Não é assim que funciona, tá? Porque uma pessoa ela pode ali demonstrar traços de mais de um estágio ao mesmo tempo. Ela pode ser ali, né, estar em vários estágios ao mesmo tempo. Isso vai depender da área da vida que a pessoa tá. Talvez você já tenha até despertado em algumas coisas, né? Já tinha aberto a visão ali para algumas coisas. Só que ainda você tá dormindo em outra parte. É tipo que você acordou com o olho só. Você acordou, tá com o olho aberto e o outro fechado. Você tá ali meio que pensando ali se já acordou ou não. Tem pessoas que tá justamente nesse jeito aí. Então, meu objetivo aqui não é rotular ninguém. É só provocar a percepção. É trazer a reflexão para vocês e vocês chegar aí bonitinho. Por quê? Porque você só consegue resolver um problema se você sabe que tem um problema. Eu não consigo resolver o problema se para mim o problema não existe, não é isso? E outro ponto interessante, tá? Eu não quero que você fique ouvindo essa aula aí e pensando no coleguinha, tá? Né? Geralmente nesse tipo de conteúdo a gente quer focar no coleguinha, tipo, nossa, isso aqui é igualzinho lá o que fulano faz, isso aqui parece com uma pessoa que eu conheço, né? Com o ciclano. Só que a ideia não é essa. Se você fizer isso, você já tá pegando o conteúdo já de maneira... Já tá mentindo, já tá tudo atrapalhado já. Então essa aula aqui só vai fazer sentido se você tiver coragem de olhar pra si e falar, pô, isso aqui é meu, isso aqui é pra mim. É comigo que ele tá falando, entendeu? Perceber que o mundo... como é que eu posso dizer? Você não vai conseguir mudar o externo sem você mudar o interno. Você não pode mudar o que está fora sem mudar o que está aí dentro. Então a ideia é essa aí. Você vai olhar para dentro e tudo que eu falar aqui, mesmo que não seja para você, você não vai lembrar de ninguém, do meu amigãozão lá, do meu irmãozão, não. É para você, pai. Quem tá aqui é você. Pega lá, senta no seu banquinho e vai refletir. Então vamos lá. O primeiro estágio é a consciência reativa. Aqui, meu irmão, a pessoa ela vive no automático. É praticamente o que eu já descrevi. Então, ela vai acordar, ela trabalha, ela consome, ela se distrai, ela fica só reagindo ali ao que acontece. Ela fica reagindo ao que acontece. Então, ela vai aceitar ali narrativas, ela vai sempre estar seguindo o fluxo, vai buscar por conforto imediato. Raramente, eu digo para vocês, quase, eu não vou dizer quase nunca, porque é bem difícil, tá? Que a pessoa que está aqui, ela não vai parar para se questionar. Porra, o que é que tá moldando aqui a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, a minha forma de viver? Ela não para observar por que ela pensa como ela pensa. Por que ela faz o que ela faz, ou por que ela continua presa nos mesmos padrões. Ela apenas vai reagindo ao ambiente, às emoções e à rotina. Eu costumo dizer que esse tipo de pessoa aqui, pessoal, é aquela pessoa lá do Zeca Pagodinho, né? É a pessoa do deixa a vida me levar, foda-se, não tô nem aí, bora. E uma coisa bem interessante, tá? Você pode observar o que eu vou falar aqui, ó. Geralmente, esse tipo de pessoa, ela sempre vai falar tudo no diminutivo, sempre. Por que ela fala no diminutivo? Porque ela sabe que está abaixo do padrão. Só que aí, para não poder dizer isso, que ela está abaixo do padrão, ela diminui as suas coisas, ela diminui as suas conquistas. Então, quando você conversa com ela, e aí, o que é que você quer da vida? A pessoa vai dizer, cara, eu só quero uma casinha, um carrinho, minha faculdadezinha, meu trabalhozinho, pagar minhas coisinhas, minhas continhas, viver feliz com minha famíliazinha. Pode observar, ele sempre vai falar tudo no diminutivo. E engraçado é que ele vai achar que isso é normal, tá? Não, é só uma casinha, cara. Meu carrinho, minha motinha, minha bicicletinha, minha diversãozinha, minha viagenzinha, tudo no diminutivo. Por quê? Porque no fundo, ela sabe que ela poderia alcançar um patamar muito maior. Só que como ela não se esforça para isso, ela diminui as paradas. E ela vai achar que isso é normal. É normal, tudo certo. É alguém que está infeliz. Há anos, a pessoa tá passando ali meio que a vida tá infeliz. Só que ela nunca parou para se questionar de verdade. Porra, por que minha vida tá desse jeito? Ela só continua vivendo, ela vai empurrando com a barriga, os dias vão passando, ela vai se distraindo e nunca para refletir. E o ponto mais perigoso desse estágio aqui, pessoal, é que muitas vezes, tá? A pessoa, ela nem percebe que tá presa a ele. Ela acha que isso aqui é normal. A vida dela já tá tão automático que ela só segue. Tudo certo. E aí quando você vai conversar com a pessoa também, ela fala, essa é a minha personalidade, né? Essa é a minha personalidade. Essa pessoa, pode observar, ela tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, foda-se todo mundo e eu quero viver minha vida que tá bom pra mim aqui. Só que muitas vezes não é isso, time. Muitas vezes a pessoa, ela só foi condicionada a isso. Ela chama de opinião aquilo que muitas vezes foi absorvido. Ela chama de escolha aquilo que no fundo, ela tá só repetindo os padrões. É só o que ela está fazendo, ela está repetindo os padrões. Eu vou te falar, a maioria das pessoas passa a vida inteira nesse ponto. O cara tem 40 anos, 50 anos, 60 anos e fica preso nesse ponto aqui. Aí ele deve estar pensando, quer dizer que a pessoa é incapaz? Não, não é porque que a pessoa é incapaz, é porque ela nunca para
tempo suficiente para se observar. E quem nunca se observa nunca vai perceber para onde que ela tá indo na vida ali, pô. Pra ela vai estar tudo normal. O cara tem 45 anos, 50 anos e vivendo a mesma coisa todo santo dia. Todo santo dia a mesma coisa. E tá tudo bem. É uma escolha que ela tem. Tá tudo certo, pra mim aqui tá de boa. Eu prefiro chegar em casa aqui, ao invés de ler um livro, eu vou pegar a porra do meu WhatsApp ali, meu Instagram, vou ficar a noite todinha, né? E tá tudo certo. Engraçado, aconteceu até um episódio engraçado, uma vez que eu fui jogar um futebol com um colega aqui. Eu fui de moto com ele, acho que eu até já contei pra vocês uma parada dessa aí. Fui jogar um futebol lá no campinho e tal. Falei, ô, na hora você me deixa lá em casa. Ele falou, beleza. Quando eu tô voltando pra casa com o cara pegando um caminho completamente diferente. Falei, porra, esse cara tá indo pra onde? Depois eu perguntei, ô, mano, você tá indo pra onde? Aí ele, porra, você tá aí, mano? Eu já tava indo pra casa pensando aqui o que é que eu ia fazer. Ou seja, o cara esqueceu de mim, velho. E tava indo embora. Eu falei, porra, que sacanagem é essa, cara? Esqueceu de mim. Aí a gente foi na resenha assim, trocando ideia. Por que isso? A vida tá no automático. Pra ele ali, ó, ele tava focando só no que ele tinha que fazer, que ele ia chegar em casa e daí ia fazer umas porra lá, né? E aí foi nessa brincadeira aí. E aí muita gente acha engraçado, dá risada, só que esse é você. Esse é você. Só que, às vezes, como eu disse, pode ser que ele foi nessa área, você pode ser em outra área, mas você repete a mesma coisa todo dia. Parece que você não tem vida, porra. Parece que você tá vivendo sempre no passado. Você não tem uma experiência nova, você não tem algo novo. Você tá preso naquela porra. E aí, infelizmente, né, já sabe. Porém, tem algumas pessoas que acordam. Algumas pessoas, ela começa a sair do lugar, ela começa a ver que tem algo diferente. E aí ela chega aqui, ó, nesse segundo estágio, que é o estágio aqui que a gente chama de consciência inquieta. O que é isso aqui? A pessoa ela começa a perceber, né? Ela começa a sentir. Estou vendo, estou sentindo. Tem algo errado aqui, cara. Eu sei que tem algo errado. A rotina que ela tinha ali já não parece mais fazer tanto sentido. Certas conversas ficam vazias. Algumas coisas começam a incomodar por dentro. Ela ainda não entende tudo, mas sente que não está mais confortável como antes. É quando a pessoa começa a pensar, mano, tá acontecendo alguma coisa comigo aqui, pai. Tem algo errado acontecendo, só que, cara, eu não sei explicar, velho. Eu não sei explicar, mas tem um bagulho errado aqui que tá me incomodando. Vou dar um exemplo pra vocês. É aquela pessoa que está no ambiente, ela tá ouvindo ali as mesmas conversas de sempre. Ela tá vendo as mesmas pessoas falando das mesmas coisas superficiais. Ela tá ali sentindo um vazio, um incômodo, uma sensação de que ela não quer mais viver daquela forma. Ela não quer mais viver daquele jeito, entendeu? Ela ainda não enxergou claramente. Não tá claro na cabeça dela. Mas ela já não consegue fingir que tá tudo bem. E isso aqui é perigoso. Por quê? Porque nesse ponto que a pessoa chega aqui, muita gente faz o quê? Ao invés de continuar a jornada, a pessoa decide voltar. Ela volta. Ela volta pro conforto. Porque o incômodo da consciência pode ser mais pesado do que a dor da alienação. Então ela prefere viver alienada a vida toda, sendo enganada a vida toda, do que mudar. E um detalhe bem interessante aqui, tá? É que essa pessoa, ela sabe que ela está sendo enganada. Ela sabe disso. Ela já tem plena consciência que ela está sendo enganada. Só que mesmo assim, ela continua escolhendo ser enganada. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que quem suporta esse segundo estágio aqui, a consciência inquieta, aquele cara que é curioso, ele começa a dar o próximo passo. Ele começa a dar uma caminhada. É quando a pessoa ela para de sentir esse sentimento aqui e começa a pensar, começa a se questionar. E aí ele vem pra cá, ó. Que esse aqui é um problema, viu? Já adianto pra vocês, esse terceiro estágio aqui é um problema. Por quê? Porque a cana começa a moer de verdade aí, pai. Aqui a pessoa ela deixa de aceitar tudo de forma passiva e começa a questionar ideias. Ela começa a questionar crenças, hábitos, ambientes, influência. E algumas pessoas questionam até a própria vida, né? Eu acho que muita gente fica se perguntando qual o sentido da vida, né? Qual o propósito? Não sei se vocês já tiveram isso. Qual o propósito da minha vida? Então, geralmente é aqui, quando ela está na fase de questionar. Ela já não acredita mais no que falam para ela já está já mal assombrada. Ela para de repetir as coisas que estão dizendo para ela e ela começa a investigar. Ela vira ali o CSI da própria vida. É a fase do, opa, peraí, será que isso aqui é desse jeito mesmo? E tem até um episódio curioso no livro lá, O Segredo da Mente Milionária, que o cara começa a contar que a esposa dele sempre pegava a porra do pernil e cortava o pernil todo. E ele não gostava disso, porque na casa dele era diferente. Aí ele perguntou à mulher, vem cá, por que você corta o pernil todo assim? Aí ela falou, não, eu aprendi com minha mãe, foi uma receita e tal. Aí ligou pra mãe, falou, ô mãe, por que você cortava o pernil todo desse jeito e tal? Ela, cara, eu não sei, eu aprendi com minha mãe, ela fez assim, sempre fez assim, e eu segui e passei pra vocês. Certo dia, no almoço de família, tá a coroa lá, né, a velhinha lá sentada, aí o cara perguntou, minha tia,
que você corta o pernil daquele jeito? Ela falou, meu filho, é porque naquele tempo a minha frigideira era pequena. O único jeito do pernil dar era se eu cortasse ele todo. E aí isso seguiu de gerações em gerações, sem se questionar. Só seguiu. Aí eu te pergunto agora, imagina o tanto de coisas que passou 10, 100, 1000 anos sem ninguém questionar, só fazendo o que tem que ser feito. E meu exemplo disso é quando fala, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Maldição hereditária. Puta que pariu, meu irmão. O que eu mais escuto é isso aí. Não, maldição hereditária, já ouvia muito, né? Aí quando você começa a conversar com a pessoa, meu pai morreu de diabetes. A probabilidade de eu ter diabetes é gigante. Sim, a gente sabe disso. Aí quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa come açúcar o tempo todo. De manhã entope lá um pão com 4 quilos de manteiga, um café com 5 colheres de açúcar, biscoito recheado, carboidrato a rodo, e aí fala que foi hereditário. Aí eu pergunto, será que isso foi hereditário mesmo ou você repetiu o padrão do seu pai e da sua mãe? É simples a gente saber. Nesse exemplo aqui, ó, a mente questionadora é que ela vai descobrir essas coisas. A pessoa ela começa a perceber que sempre viveu de um jeito que ensinaram assim. Não é que tem que ser assim, mas que me ensinaram assim. Porque viu todo mundo fazendo, porque ela cresceu naquele ambiente onde todo mundo repetia aquela parada. Então ela começa a se questionar. Isso é realmente meu? Ou eu absorvi de alguém? E esse é um estágio importante, porque é aqui que nasce o pensamento próprio. É aqui que você começa a pensar por conta própria. Até então, né, a pessoa ela só vivia ou sentia. Agora ela começa a fazer o quê? Investigar, começa a questionar de onde vem, para onde vai, por que vai, com quem vai. Ela quer entender. Ela quer entender por que eu penso desse jeito, por que, que eu vivo assim, por que, que eu tenho essa vida, por que, que eu moro aqui até hoje nesse bairro aqui, por que, que eu nunca saí da minha cidade, por que, que eu nunca saí do país. Ela começa a se questionar desse jeito aí. E aí, quando ela se questiona, eu te digo, as respostas começam a aparecer. Só que aí tem um probleminha. Por quê? Porque toda vez que você começa a pensar por conta própria, toda vez que você começa a questionar demais, você vai romper com uma ilusão. Muitas vezes pode ser uma ilusão da sua família, como foi o exemplo do cara aqui que eu dei agora, de séculos, de décadas, né? De anos. E toda vez que você vai romper uma ilusão, você vai ficar desconfortável, principalmente para quem preferiu, né? Para quem escolheu viver dentro dessa ilusão. É por isso que muitas vezes o cara que começa a questionar, ele passa a ser visto como um cara exagerado. Ele passa a ser visto como uma pessoa problemática, uma pessoa que não se contenta com nada. Porque o céu é azul, porque Deus quis. Aí você, não, peraí, tem uma coisa aí. Não, você está inventando moda já. Aí você já começa a ser o cara que, que é cheio de problema. Só que, na verdade, o que está acontecendo é outro rolê, é outra parada. A pessoa está deixando de ser um produto daquele ambiente que ela vivia e está começando a se tornar a autora do próprio livro. Eu estou começando a escrever a minha própria história. Só que questionar, às vezes, não é o suficiente, tá? Só questionar também não é o suficiente. Porque se ficar só questionando, vai passar a vida toda, porque é tanta dúvida que, vou te dizer, viu? E aí existe um momento em que a pessoa ela percebe que, porra, eu não tô aqui disputando só minhas ideias. Eu tenho que ver o que é que tá rolando. Eu estou disputando a minha própria mente, meu próprio espaço. E aí ela percebe o quê? Aqui, a próxima consciência. E a consciência das influências. Nesse estágio aqui, a pessoa ela até entende que... Ela já entende muita coisa que ela sente. Muita coisa que ela pensa. Tudo isso aí foi influenciada pelo ambiente. Ela começa a perceber o efeito de quê? Das redes, da cultura, da mídia, da pressão social, da necessidade de aceitação, que isso aqui é gigante, porque muitas vezes você está num ambiente que você não é daquele jeito, mas você se comporta de tal maneira só para agradar alguém que está ali, porra. Às vezes você tem um pensamento diferente, mas não quer expor porque você quer desagradar, não quer desagradar aquela pessoa. É parecendo que você tem um medo daquela pessoa. Isso aqui acontece muito, né? Essa necessidade de aceitação, necessidade de aprovação, das distrações constantes. Isso aqui acontece o tempo todo. Então, quando a pessoa ela percebe que nem todo mundo passa na cabeça ali, tudo que passa na cabeça dela, no fundo é dela, ela, ixi, isso aqui alguém trouxe pra mim, alguém me influenciou. Tudo que passa aqui na minha mente, não foi que eu nasci desse jeito, foi que eu fui aprendendo na minha trajetória, na minha vida. E aí entra até aquela aurinha que eu já falei com vocês dos programadores da mente, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá, quando eu falo de termômetro financeiro. E esse termômetro financeiro vai atrapalhar você aumentar a mão no mercado. Porque você está acostumado de um jeito e aí você vai ter que pensar de outro. Só que isso vem da onde? Da sua infância. Tem uma aulinha sobre isso lá, como que a gente faz para aumentar a porra da mão. Não vou entrar nesse assunto agora, não. Então você começa a perceber o que, time? Que, cara, tudo que acontece aqui não foi de mim mesmo. Colocaram. Deixa eu te dar um exemplo. A pessoa começa a perceber que, cara, eu tô sempre ansioso. Eu tô sempre comparando a minha vida com a do coleguinha.
Eu tô sempre consumindo, eu tô sempre comprando coisas sem necessidade. Eu tô comprando coisas, eu tenho roupas aqui que eu nunca usei, pai. Tem roupas que tá aqui guardada que eu nunca nem experimentei. Mas tá aqui. Por que tá aqui? Ah, só quis comprar. Não, tá consumindo ali o que ela nem precisa. Ela tá vivendo acelerada, a mente tá cansada, a mente tá destruída desnecessariamente. Então ela percebe que ela tá sendo moldada por tudo que ela tá consumindo, pelo ambiente que ela tá, pelo ambiente que ela frequenta. Ela entende que existe uma disputa permanente pela atenção, pela energia que ela está carregando, pela direção que ela está seguindo. E esse é um estágio que a cana começa a moer em dobro, porque aqui a pessoa percebe que grande parte da humanidade não está exatamente decidindo com liberdade. A pessoa percebe que não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma farsa. Ela percebe isso aqui quando ela começa a se questionar. As coisas estão sendo empurradas ali por influências que ela mal consegue perceber, porque é tão normal, é tão natural a gente nascer, crescer, estudar, ir para a faculdade, constituir uma família, casar muitas vezes com alguém que você nem gosta, ter um filho uma vez você nem queria. Isso é que eu tô falando que acontece com muitos casais. Tá junto por quê? Pelos meus filhos. É o que eu já ouvi isso. Eu tô junto aqui, cara, eu só sustento, eu só aturo esse cara por causa da minha filha, velho. Senão eu tinha matado já. É isso aí. Desse jeito que vai acontecendo. Por quê? Porque foi colocado que ela tem que nascer, crescer, construir uma família, ir para a faculdade. E ela fez o quê? Abraçou. Ela abraçou essa ideia. Eu falei, então, se é para estudar, pode estudar. Se é para fazer faculdade, eu vou fazer. Aí ela faz faculdade de 5 anos de uma parada que ela nem gosta. Nem curte muito, mano, mas ela fez. Por quê? Ah, porque meu pai disse que eu tinha que fazer, porque onde eu moro minhas primas tudo fizeram, porque todo mundo é isso, e você foi lá e fez a mesma parada, mano. Você percebeu que não foi escolha sua, você não teve o livre-arbítrio, você só foi influenciado para aquela coisa. Tá tudo sendo meio que empurrado à força e você não consegue perceber. Só que aqui tem um ponto interessante, tá? Eu não tô dizendo que tudo é teoria da conspiração, não tô dizendo isso. Porque tem cada maluco que inventa cada história aí, meu amigo, que porra, chega eu fico sem saco pra querer ouvir, mas tudo bem. Isso, quando você começa a entender esse rolê aqui, você começa a amadurecer, se é que eu posso dizer assim. Você começa a melhorar a sua percepção das coisas. Você começa a entender que, cara, realmente eu não gosto disso. Eu gosto daquilo. É por isso que quando eu falo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A primeira pessoa que aparecer aqui na mensagem, tá? O César, por exemplo, aí. Se eu perguntar hoje quem é o César vai me vir com muitas palavras bonitinhas, porque ele não sabe quem é o César. Não, o César é um cara bacana, um cara que gosta de praia, um cara que opera quequer, um cara que é hacker, porque César é hacker do Profit, tá? Um cara que sabe tudo do Profit. Aí ele vai falar muitas coisas, mas, cara, o que é que você gosta, mano? Cara, eu gosto de lasanha. Será que você gosta de lasanha? Você já experimentou outra coisa? Por que isso? Porque César veio. Eu tô dando exemplo do César aqui, pessoal, mas só pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Aleatório, como eu disse, que é a primeira pessoa que aparecesse. Porque o César não experimentou outras coisas. Não teve novas experiências. Talvez, tá? Tô dando exemplo, como eu disse. E aí acontece que ele percebe o quê? Cara, estão sempre aqui tentando dominar a minha mente. Minha mente está governada, tá cheia de coisas que eu não carrego. E aí vai significa o quê? Que você tá ali tentando governar sua mente. E quando você não governa sua mente, pai, alguém ou alguma coisa vai disputar esse espaço e vai governar por você. E aqui quando eu falo que alguém vai governar sua mente, vai tomar espaço, não sei o quê, eu não tô falando de capiroto, essas groselhas não, tá? Eu tô falando mesmo de influências. Tô falando de coisas aqui mesmo, materiais, desse tipo. Então, nesse estágio, a pessoa ela começa a notar que, cara, muitos dos meus desejos foram induzidos, foram inducement. Tudo que eu gosto hoje foi inducement. Tudo que eu faço foi inducement. Foi indução. Não é possível, cara. Muitos dos medos que eu tenho hoje foi alimentado por alguém, cara. Alguém alimentou. Eu vi até um vídeo recentemente de um experimento, na verdade, né? Colocou crianças assim, ó, numa mesa e colocou várias cobras lá e as crianças brincando no meio das cobras, parecendo que fosse qualquer animal, um cachorro. E os pais assistindo do vidro. Meu irmão, os pivetes estavam lá brincando como que não tivesse nada. Os pais desesperados. Meu Deus, meu filho tá com a serpente no sanha. Aí o cara, não, calma, fique de boa, pô, fique de boa que... Fique de boa que isso aí foi... a serpente não tem perigo, não tem nada. Por quê? Porque a criança é inocente, ela tá ali. Um exemplo, Diego, eu falei, cara, eu tenho medo de água. Geralmente, o cara que tem medo de água, o que foi que aconteceu? Alguém jogou ele na água, ele quase se afogou. Aí ele criou um trauma. Cara, não é possível, não é possível. Ele criou isso aí na mente, ó, carregou até hoje.
Aí, ó. Tá vendo? Alguém colocou um medo, pô. O Diego falou aqui. Eu vou ler por causa, a pessoa esteja na gravação aqui, tá? Desde pequeno, minha mãe sempre ficou falando que se afogou na lagoa quando a canoa virou. Eu mesmo nunca passei por isso, porém tenho medo. Exatamente, você tem medo do que alguém tem medo. É tipo o Maicão, pô. Eu conheço um cara que conhece outro cara que é primo de alguém que tá vendendo a camisa do Brasil. Quando chega, nem banho ele toma mais, né? Aí você me quebra, Big Cat, aí não, pô. É tipo o que acontece, time. É tipo o que tá acontecendo, pô. O cara, ele tá ali vivendo a vida de alguém que não é dele, tá? Ele tá vivendo a vida de alguém que não é dele. E quando você tem essa percepção de que tudo que você carrega, os medos que você tem, os traumas que você tem, alguém implementou em você, aí gera uma revolta. Por quê? Porque você percebe que foi feito de palhaço durante sua vida toda. Tem medo de água, mas é mergulhador. Aí superou o medo. Aí zerou o game, cara. Aí já era. Então, meus amigos trade, o cara fica bolado da vida, o cara fica puto, porque, porra, tudo que eu deixei de fazer, as experiências que eu deixei de ter, é porque alguém me fez de palhaço. Em muitos casos, o cara ele não percebe o quanto suas crenças, a sua visão ali de mundo, né, até os seus medos podem ter sido moldados por estruturas que ele nunca parou para questionar. Inclusive, como eu estava dizendo aqui, estruturas familiares. Por quê? Porque os pais, isso aqui eu falo agora, preste atenção. Tanto se você é pai, tanto que se você teve um trauma na infância, tá? Geralmente, meus amigos, os pais, eles vão destruir a vida dos filhos na infância. Acredito que eu tô falando. Por quê? Alguns vão destruir de maneira indireta e outros de maneira direta. Como assim de maneira direta? É atacando diretamente com palavras, mano. Palavras pesadas, palavras que pra você, você pode estar só falando. Porém, na mente daquela criança, vai ficar guardado isso aí, velho. Vai ficar guardado e isso vai perseguir ela durante um tempo, durante a vida adulta, e ela vai tomar decisões baseadas naquilo ali. Baseado nesse rolê aí. Outros vai ser de maneira indireta. Como assim? Cara, eu tô fazendo o melhor pro meu filho, entendeu? Tô criando aqui da melhor maneira. E hoje a gente tem vários adultos aí disfuncionais e perdidos. É claro que, como eu sempre falo, os pais têm uma responsabilidade até certa idade da criança. Depois que o menino ali começa a entender o que é certo e errado, já tem acesso ao conhecimento, ele que tem a responsabilidade de mudar. Por exemplo, aqui nessa sala aqui, tá? Quem tem a responsabilidade de mudar é você. Outro tipo de estruturas aí que vai meio que destruir é as culturais. Por quê? No meio que você vive ali, meu amigo, você vai ter aquela visão. A visão de mundo que você tem é aquilo ali. Então, por exemplo, o cara que mora na favela, ele acha que o mundo todo tem pessoas ruins. Que ali, naquela região toda, no mundo todo, é ruim. O mundo todo é perigoso. Ele começa a criar essas narrativas na mente dele. Alguns, tá? Começa a criar essa visão. Só que ele tá falando isso baseado em quê? Na realidade dele, cara. Ele tá falando isso baseado no que ele vive, no que ele conhece de mundo, o que ele acha que sabe de mundo. Aquele lugar, aquele quadrado, aquela cidade, aquele estado. Ele não rodou o mundo. Eu não posso dizer o mundo todo é perigoso, porque você não rodou o mundo todo, porra. O mundo todo, eu não posso sair na rua depois das 18 horas. Baseado em que você tá falando isso? Na sua experiência, não é isso? Então, sucesso. Outras estruturas aqui que vai desgraçar a mente do cara é o quê? Política e religião. E aqui eu nem vou entrar nesse assunto, tá? Geralmente a religião tem o poder de destruir a vida de qualquer pessoa, algumas pessoas. E agora a política também, né? Que praticamente os dois aí estão andando lado a lado, grandes amigos. Mas isso aí já é outra história. Só que existe um passo ainda mais difícil, que é quando a consciência ela deixa de apontar para fora e começa a apontar para dentro. Lembra que eu falei uma vez que eu estava mostrando para vocês ao longo de algumas aulas o que seria o Leste Lerrar? A parte 5 no caso aqui. É você olhar para dentro. Depois que começou a ter culto do pastor Vitor, eu comecei a observar certas coisas. Cara, eu não gosto de entrar no assunto de religião porque eu sempre vou caçar briga com alguns. O meu conselho para vocês é o seguinte, vocês têm que escolher. Ou você vai seguir a Bíblia, ou você vai seguir a religião. Os dois não andam de mão dada, irmão. Os dois não andam juntos, tô te falando. Pode conferir o que eu tô falando pra vocês. Você tem que escolher, pai. Ou você acompanha um, ou você acompanha o outro. Não tem como. É um caminho espalhado. Exatamente. É por isso que eu não falo de religião. Eu prefiro não falar, porque são opiniões que a gente tem pra si. E quem acordar vai perceber. Eu solto as pepitas aí. Você que tem que minerar o ouro aí e ver se eu tô falando groselha ou não. Ver se realmente é isso ou não, tá? Quinto estágio é o que, pai? Consciência de responsabilidade. Isso aqui é maravilhoso. Responsabilidade. Por quê? Esse estágio de responsabilidade é aqui que acontece uma virada importante, tá? A pessoa entende que não basta você enxergar o que está errado fora. Ela precisa reconhecer o que ainda está permitindo, está repetindo e alimentando dentro de si.
Aqui a pessoa para de culpar apenas o ambiente, a sociedade, a história, a família. Ela para de culpar tudo e começa a olhar para si com mais verdade. A pessoa sabe que, vou dar exemplo para vocês aqui, tá? A pessoa sabe que certos hábitos vai enfraquecer ela. Certas coisas que você faz vai te levar para um caminho errado. Certas companhias que você tem, talvez seja amigo que vai estar te puxando para baixo. Talvez os coleguinhas que você anda hoje, tem que observar que talvez isso não sejam as melhores companhias, né? Não é a melhor CIA, podemos dizer assim. Ela sabe que, cara, se eu fizer isso, eu vou me sabotar. Eu vou me sabotar. Mas agora ela para de reclamar e começa a admitir. Agora é fácil, para quem saber a verdade. O GPT, pessoal, ele é moldado baseado na sua característica, tá? Eu tenho certeza, se eu perguntar no meu GPT quem foi Paulo e você perguntar no seu GPT quem foi Paulo, no seu ele vai dizer uma coisa. No seu ele vai dizer, Paulo escreveu o Novo Testamento ali, boas cartas, as cartas de Coríntios. No meu ele vai dizer, Paulo enganou, Paulo mentiu. Parou. Vamos falar outra coisa aqui. Então, ele é baseado no que você faz. A internet tem acesso a tudo que você imaginar, né? É tipo se você mandar um cara pesquisar lá o que é IPCA. Como que IPCA vai mexer no mercado. Para você, ele vai dizer que IPCA é inflação, isso e isso e isso. Para mim, ele já vai dizer baseado no contexto, porque eu já dei uma explicação para ele do que é que eu quero. Então, até isso aí, a gente tem que tomar cuidado. Então, voltando aqui, meus amigos, a pessoa está se sabotando. Só que agora ela para de reclamar. Ela ativa ali a autorresponsabilidade. Eu tô vivendo nessa vida aqui que eu tô. E talvez seja o estágio que incomoda, tá? Vou ser honesto com vocês, é difícil. Porque ele é complicado, na verdade. Porque aqui você sai do modo vítima. Você sai do modo vítima. Você fala, nossa, eu não sou mais uma vítima da sociedade, né? Uma vítima do sistema. Que eu não sei que porra de sistema é isso, mas tá bom. Uma vítima do sistema. Eu não sou mais nada disso. Eu sou responsável pela minha transformação. E aí que entra a parte difícil. Por quê? Porque nesse momento que você cria a autorresponsabilidade, é a hora que você vai pegar o banquinho, sentar no seu quarto, sentar na sua casa ali e vai olhar ao redor. Você fala, caralho, olha onde é que eu tô hoje, mano. Tudo isso aqui é culpa minha. Não é culpa de ninguém. Olha o buraco que eu tô hoje, pai. Olha a merda que tá minha vida. Olha as dívidas. Olha isso, olha aquilo. Ele começa a perceber que, cara, foi eu, velho. Não foi ninguém. Eu sou o único responsável por isso aqui. Exatamente, eu tô colhendo o que eu plantei. Cara, isso aqui sou eu, mano. Não é ninguém. Então, enquanto a culpa estiver fora, ele estiver externalizando isso, a mudança ela fica longe. E aqui a pessoa ela entende que despertar não é só ela enxergar o que é que prende ela. É também ela reconhecer o quanto que ela ainda está colaborando para aquilo que pressiona ela. Ela fala, caralho, isso aqui sou eu, velho. É isso aqui que está me impressionando. E esse estágio, pessoal, eu vou ser honesto com vocês, dói. Dói porque, tipo, que vai passar, sabe o que na mente de vocês? Vai passar ali um filme, mano. Um filme. Você vai falar, caraca, mano. Olha isso, olha o que eu fiz, olha aquilo. E aí você começa a perceber que é tudo culpa sua. Não tem ninguém que tá ali te abusando, te acusando, mandando você fazer, não. Ninguém botou arma na sua cabeça. Você que construiu essa jornada. Você que começou essa caminhada. E isso é difícil, vamos ser honestos. É difícil. Muitas vezes o cara tá com a família em uma situação bem complicada. O cara perdeu tudo. O cara quebrou, o cara tinha uma empresa e quebrou. Então, são várias hipóteses, tá? E ele olha pro lado e fala, cara, isso aqui é tudo culpa minha, velho. Eu tenho que mudar isso aqui. Só que ele não precisa só perceber, né? Não é só sentar no banquinho e perceber. Perceber é a primeira parte. Só que é só o começo. A transformação vai começar quando ele deixar de ser apenas observada. Eu vou parar de observar as merdas que eu fiz e agora eu vou meter mão na massa. Quando a responsabilidade é assumida, aí você para de moer a cana e já começa a beber um pouquinho do caldo de cana. Já chega de moer a cana. Porque agora vai nascer o quê? Vai nascer a direção. E aí é top. Por quê? Essa consciência aqui, essa direção interna, a pessoa ela começa a agir com mais intenção. Ela não vive só reagindo ao humor, me divertindo de uma piadinha, do ambiente, um impulso. Ela começa a desenvolver mais domínio sobre si. Ela começa a ter mais foco. Ela começa a estar mais presente. Por quê? Você sabe, pô, o dia todo a gente passa ou no futuro ou no passado, não tem como. 24 horas, vamos supor que sou uma pessoa normal que durma 8 horas por dia, as 16 que te sobram. Dessas 16, 7,5 você está no passado,
7 meses você está no futuro. E pouquíssimo tempo você está no presente. Você está no agora. Você está olhando, dando atenção para quem está com você. Você está aí focado no barulho do carro que está passando agora. O cachorro que está na sua casa latindo. Você não está prestando atenção. Passa uma moto aí, alguma coisa fazendo barulho e você não escuta. Por quê? Porque você está no passado ou no futuro. E aí você fica preso nesse looping. Quem fica muito preso no futuro, vivendo o futuro o tempo todo, quando eu tiver, quando eu for, é a pessoa que é o quê? Ela é ansiosa. O cara que fica preso no passado, olha o que eu fiz, olha, eu não deveria ter feito isso, é o cara que é o quê? É o cara que é amargurado da vida, cara. Ele é aquele cara sentimental que tá preso no sentimento lá que já passou, que não tem mais o que fazer, que já era. Só que quando você tem essa direção interna, você para de reagir a tudo e começa a desenvolver um domínio de si. Você fica mais focado, você fica mais presente no que está acontecendo. E aí tem um ponto interessante, tá? Eu não estou dizendo que você vai ser o perfeitão. Eu não estou dizendo que você não vai ter conflito interno, nada disso. Eu estou dizendo que você vai governar a sua vida. A pessoa começa a governar a própria mente. Ela começa a governar ali a própria energia, o próprio comportamento. Mas eu não acredito em energia. Problema seu. Mas que existe, existe. Uma coisa não vai deixar de existir só porque você não acredita nisso. Não é assim que funciona. Então, quando a pessoa ela para de ser levada por qualquer vento, qualquer ventilador que ligou ali, já está levando a pessoa. Para, chega. Então, antes que qualquer emoção chegue, ela vai perceber a emoção chegando. É aquilo que eu já falei com vocês e aí agora eu vou trazer para frente do gráfico. Ninguém é robô na frente do gráfico. Ah, eu vou operar frio. Eu não vou sentir nada, cara, eu vou te falar, você vai sentir a sua vida toda, irmão. Enquanto você estiver na frente do gráfico ali, clicou na operação, eu não sinto nada, para. Dá um vacilo para você ver se o mercado não quer saber que você tem 10 anos, 15, 50, 100 anos. Ele vai tomar o que você tem, por quê? Por conta de um vacilo. Você pode ter 1000 anos. Então, quando você para na frente do gráfico para operar, fazer qualquer coisa, não é que você vai ser um robô. É que você vai ser um cara que se conhece tanto que quando você perceber que a euforia tá chegando, o medo tá dominando, a vontade de recuperar chegou, você vai parar de operar, porque você já percebeu a emoção chegando. Você já percebeu que a emoção já está te dominando. Você já percebeu que você está fazendo uma operação que não tem nada a ver, porque você já percebeu que a ansiedade chegou. É isso que acontece. Você não vai deixar de sentir as coisas, você vai sentir. A diferença é que você vai perceber que está sentindo. Que geralmente, pode observar, todo mundo aqui já quebrou conta, tá? Todo mundo aqui já tomou loja, todo mundo aqui já fez preço médio. O cara, ele entra na operação, ele sabe que tem que sair, pô, ele sabe. Por que não sai? Porque ele liga o trade da esperança. Nesse momento que ele ligou o trade da esperança, desligou tudo. Desligou tudo, ele vai ser dominado naquele momento, vai quebrar a conta, depois ele volta. Porra, se eu tivesse vendido, né, em vez de comprar, o mercado caiu o dia todo. Por quê? Tá travado, não dominou a emoção, não percebeu ela chegar. E aí esse balanço que chega aí, ó, te atrapalha. Então, antigamente, a pessoa, qualquer opinião, deixava balançado. Agora, não, ela tem mais firmeza. É isso aqui. Eu sei o que eu tô fazendo. E quando isso acontece, time, isso aqui muda tudo, mano. Ele começa a entender que a liberdade, ela muda o sentido. Por quê? Porque antigamente, liberdade na cabeça das pessoas é eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser. Isso era liberdade. Só que hoje não. Você percebe que quando você faz o que você quer, você não é livre. Você é escravo das suas próprias vontades. E quando você é escravo das suas próprias vontades, você não é livre, porra. Então liberdade não é fazer o que você quiser. E esse estágio te mostra isso. Minha vontade é o quê? Todo mundo sabe disso, pô. Homem é preguiçoso. Minha vontade é o quê? Todo dia era sentar aqui, era comer pizza, era acordar tarde, era fazer besteira, né? Só que não. O cara sabe que tem uma disciplina, ele sabe que, pô, se eu fizer isso, tem aquilo. É a questão da plantação e da colheita. Se eu fizer isso, vai ter aquilo de consequência. Então ele começa a pensar na consequência antes de agir. É completamente diferente. Então esse estágio, time, ele vai marcar ali o começo de uma vida alinhada, pai. Ele começa a sair do piloto automático e começa a pegar no volante. Começa a seguir já sem medo de ser feliz. E aí ele chega aqui, ó, que é a vida plena, né? Agora sim, pô, consciência integrada. Aqui a pessoa, ela vive de forma mais alinhada. Ela já entende, o que ela entende começa a aparecer na forma como ela vive. Ela não é perfeita, mas existe mais coerência entre o que acredita, o que vê e o que pratica. É quando eu digo que as pessoas começam a viver de um jeito que está combinando mais com aquela pessoa. É tipo deixa eu dar um exemplo aqui, a vaca. A vaca não tem cara de vaca. Tá combinando, né? Tem coerência. Por quê? Se chamar a vaca de cachorro, não vai dar certo, não é isso?
Então você olha e fala, pô, isso aí tá coerente. Isso aí tá perfeitamente tá alinhado, isso aí que eu posso dizer assim. Tá alinhado. Desse jeitinho aí que a gente começa a perceber que, cara, eu tô mais leve, a vida tá mais, tá de boa, tá tudo combinando comigo. Mas por que tá combinando? Porque agora eu despertei. Ela não fala mais, tipo, sobre mudança. Tem gente que fala, né, cara, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Só que tem que mudar. Esse tipo de pessoa, ela muda. Ela fala, putz, vai lá e muda. Por quê? Ela já cortou aqueles ambientes que ela frequentava. Ela já deu uma olhadinha ali nos hábitos que ela tinha que estava atrapalhando o crescimento. Ela já melhorou, já amadureceu ali, se é que eu posso dizer assim, as suas decisões. Ela ficou mais completa. Continua ser humano. Continua falhando. Mas só que ela não está dividida quanto antes. Um erro que ela comete não está crucificando mais ela. Ela não é mais o erro. Ela cometeu um erro. E talvez é um problema que a gente tem, né? Quando a pessoa mente uma vez, isso aí é mentiroso. Pô, mas só mentir uma vez. Não, isso é mentiroso. Aí a pessoa ganha um adjetivo. Ela ganha. Agora a pessoa não é mais quem erra. Ela é o erro. Porque ela mentiu uma vez. Estou dando exemplo de mentira, mas pode ser qualquer um, tá? Cometeu um erro uma vez. Isso aí é mentiroso demais, cara. Isso aí. Uma vez que o cara faz, ele já ganha o adjetivo. Então, nesse estágio, a pessoa para de buscar as coisas que estavam fora e começa a construir algo que sempre teve dentro dela. Sempre teve ali. E esse ponto é importante. Aí é a consciência integrada. Não estou dizendo que você vai ser um cara superior. Não, porque se você pensar isso, já vira já aquele ego e aí já sabe o que vai acontecer, né? É quando a percepção ela vai virar a responsabilidade e a direção ela começa a apontar ali para onde você quer. Chega, agora eu vou apontar pra cá, vou e foda-se, não quero nem saber se vão concordar ou discordar comigo, não preciso da aprovação de ninguém. E aqui são as sets. As sets. Agora eu vou desmontar aqui pra gente falar groselha um pouco, trocar ideia. Vocês concordam com o que eu falei? Discorda? Acha que faz sentido, que não faz? Fala comigo enquanto eu molho as palavras aqui. Sem dúvida faz sentido. Olhando por mim, assim, eu vejo que já passei, permaneci em alguns, retorno, volto de novo e retorno, fica indo e voltando. Uhum. Não sei se essa é a graça da vida, não sei se... Efeito Ou se... ioiô? Oi? Efeito ioiô? Vai, é o que eu penso, entendeu? Ou se isso está ligado com outros gatilhos, não sei, talvez, mas acho que para mim a mais doce pergunta é como não ficar tão estável assim esses níveis de consciência. Como não ficar estável? Vamos falar sobre isso. Alguém consegue se enxergar em algum desses níveis aí, time? Alguém consegue se ver? Vamos conversar, pô. Fala comigo. Vocês estão com medo, porra? Não, eu me vejo aí, muito no que você falou, e eu fico feliz até porque eu já avancei bastante, né? Uhum. Eu era, sei lá, acho que nem tá aí o estágio que eu era, não. É reativa, tudo bem, Uhum. mas hoje eu já tenho consciência de respirar, ver que esse bichinho assim que ainda existe, porque ele existe, né? Uhum. Coisas que vão te mexer assim de uma forma que vem à tona, mas você respira, você tem consciência, você está presente, né? Exatamente. Você não reage, você às vezes até reage, mas também você logo vai entender que errou e vai resolver o erro, não será mais o erro, sabe? Exatamente. Eu já estou avançando. Não é fácil, Uhum. não é fácil porque são hábitos de muitos anos, né? Eu tenho Exatamente. um processo aí sobre mentalidade já há uns 6 anos que eu venho trabalhando isso, mas é todo dia. Uhum. E às vezes vem situaçõezinhas para, né, para te fazer evoluir, só que você acha que é um Isso. problema, né? Quando você para de encarar o problema, você fala, não, peraí, o que eu preciso aprender com isso aqui? Então, mas é vigilância o tempo inteiro. Uhum. Eu costumo olhar problemas com níveis. A pergunta é, se o problema vem e eu resolvo ele fácil, então é porque eu já passei daquele estágio. Agora, se vem um problema muito maior que eu sei que está complicado, é porque eu tenho que alcançar aquele nível. Vou dar um exemplo. Imagina que eu sou nível 6. Vem um problema nível 5. Cara, eu vou resolver rapidão, porque eu já sou nível 6. Só que às vezes a vida não manda problema nível 6, né? Vai mandar nível 10. Falar, você tá no nível 6 aí, talvez está na hora de você evoluir.
Só que aí qual o problema, né? Que algumas pessoas não entendem que o problema que aparece para ela ali não é para dificultar, para atrapalhar ou nada disso. É para você evoluir, para você passar para o próximo estágio. O cara que der nível 6 aparece um problema nível 10, a vida tá gritando na cara dele, e aí pai, vamos pro nível 11? Vamos pro nível 12? Você é maior que isso. Aí ele fala o quê? Cara, não. Só comigo. Ó vida, ó céus. Aí começa a reclamar. E reclamar, sabe o que é? É clamar duas vezes. Você já clamou, foi lá e reclamou. Ou seja, fica repetindo a mesma coisa o tempo todo. Isso que é reclamar. Infelizmente, vai ficar estagnado naquela situação. Mas também tem uma coisa, quando você começa a avançar, você já não é meio intolerante, de forma até educada. Quando Uhum, alguém começa a reclamar perto de você, sua consciência já não aceita aquilo, você está entendendo? uhum, Você já desconversa, você tenta levar até aquela pessoa para um outro pensamento. uhum, Eu fiz um trabalho comigo, assim, eu usava as pessoas, no bom sentido, pessoas que mexiam muito comigo, sabe, assim, que me tiravam do sério, que me deixavam muito reativas. Eu usava essas pessoas próximas, e quando essas pessoas começavam nesse nível de reclamação, eu queria saber o que eu ia fazer com aquilo, entendeu? Como que eu ia lidar com entendi. aquela conversa. E aí eu sempre arrumava um assunto muito interessante. Olha que dia lindo! Você não está vendo para você aprender o que você tem a aprender com isso aí? Vamos ver o que vai ser bom nisso. E aí, aquilo não era só eu ajudando a pessoa, mas era eu trabalhando em mim também, Uhum, sabe? entendi. É, Quando você decide mudar, você tem que buscar meios, assim, sim, até de forma boa usar as pessoas para isso, porque é através do outro que você vai evoluir, né? exatamente. Sozinho, né? Exatamente. Estamos aqui para isso. Um é para ajudar o Verdade. outro. Sim. É muito bom. Eu costumo olhar sempre o lado positivo. Veja pelo lado bom. A galera que vem conversar comigo no privado aí, as coisas que faz, as cacacas que faz, eu sempre. Mas veja pelo lado bom. Olha como você mudou isso aqui. Pode falar, Cris. Pode desmutar aí, pai. Estão escutando bem aí, pessoal? Boa noite. Perfeitamente. Boa noite. Então, olha só que interessante isso, bem rapidinho aqui. Quando eu era criança, 5 anos de idade, mais ou menos, eu e meus irmãos, quando tinha férias da escola, o meu pai nos levava sempre a acampar. Então, a gente, sempre quando é férias da escola, todos os anos, o pai levava a gente para acampar. Então, nós passava o mês de janeiro todo acampado. Ele trabalhava na multinacional e a gente era criança, tinha que ir junto, não podia fazer nada. E o tempo foi passando, a gente aprendeu a gostar daquilo lá, de acampar, barraca, rio, pescar, essas coisas. E o tempo foi passando, chegamos na adolescência, a gente começou a questionar por que o pai não levava nós para praia, para conhecer a praia, nunca tinha ido para praia, não conhecia o mar, nessas coisas. E ele nunca teve interesse de levar nós para conhecer a praia, sempre era o que ele queria fazer. Uhum. E aí o tempo foi passando, a gente virou adulto, a gente casou, teve filhos, né? E aí o que aconteceu? Aí automaticamente essa questão de acampar foi apagando da nossa vida, da minha vida, vou falar de mim, né? Uhum. Foi apagando isso aí, foi aparecendo outras responsabilidades, outras coisas e tal. Só que aí chegou um tempo, depois de casado, com filho, um dia lá, eu disse, nossa, mas faz muitos anos que eu não acampo, me deu uma vontade de acampar, agora eu vou acampar. Né? Aí o que eu fiz? Comprei barraca, comprei fogareiro, comprei tudo que precisava. E voltei a acampar. E, nossa, eu me senti tão bem, né? Daí relembrei quando era criança, adolescência, relembrei lá naquela época e tal. Só que de um ano depois, cara, eu tava acampado um dia lá, não lembro o exato dia que foi e tal, mas para resumir, eu tava acampado lá um ano depois disso, né? Depois que comprei barraco, comecei a voltar a acampar. E eu disse pra minha esposa, ô amor, é o seguinte, peraí, tem uma coisa errada. Ela, o que houve? Ela disse, não, peraí, por que nós estamos acampando? Eu disse, porque você gosta? Também, mas tem uma outra coisa que está por trás disso aí, eu disse para ela. Ela, o quê? Não me assusta, diz ela, né? Aí eu falei assim, não, eu estou executando, eu estou fazendo uma coisa que uma outra pessoa me ensinou. Eu estou vivendo a vida de uma outra pessoa. Exatamente. Eu disse, tem coisa errada. Não, eu estou vivendo a vida do meu pai. Eu não posso viver a vida do meu pai. Porque daí o que acontece? Eu já não levava mais minha esposa para sair, já não levava mais para um restaurante, já não fazia mais nada, só ia para o mato. Repetindo o Entendeu? padrão. O padrão, a repetição do padrão. Aí eu disse assim, não, para aí, eu estou vivendo a vida do meu pai, essa não é a minha vida, para aí. Então essa consciência daí despertou, sabe, Vitor? Uhum. E o que aconteceu? Rapaz,
vendia barraca, vendia as coisas, tal, né? Mas para você ver como é que é as coisas, cara. É forte esse negócio. Isso, cara. É forte, cara. Eu vendi tudo que eu tinha e disse, não, peraí. Eu tenho que viver a minha vida. A vida de outra pessoa eu já vivi desde quando eu era criança até a adolescência. Isso. E o meu pai já é falecido. Então eu disse, eu tô vivendo a vida de um falecido. Né? Eu tô vivendo um comportamento de um cara que já foi. Exatamente. Eu disse, não, parei. Não, vamos parar. Aí o que aconteceu? No mesmo instante que que essa consciência veio em mim, eu já tomei uma atitude, sabe, Vitor? Atitude de travar isso aí, parar isso aí. Não, vamos parar com isso aí. Então eu só queria compartilhar isso aí pra ver como isso aí é forte, cara. Perfeito, isso aí mesmo. Obrigado, querido. É isso aí, time. A gente repete tudo, cara, sem perceber, cara. A gente só vai fazendo o que o ambiente mostra pra gente. As experiências que você tem, talvez não seja as suas experiências, como por exemplo aí do Chris. Pode ser que seja a experiência de outra pessoa e você carregou isso pra sua vida e muitas vezes você vê que sua vida tá passando, não vê sentido. Por quê? Porque não é sua vida, pô. Você tá vivendo a vida de outra pessoa. Você nem gosta daquilo ali, cara. Você tá fazendo porque... Ah, eu sempre fiz assim. Eu sempre fui assim. Aí é que eu falei que entra a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, né? Cresci assim, vou morrer assim. Não, mano. Enquanto a vida é esperança, cara. Você tem que mudar. Mas não porque, nossa... Não, porque é o seu gosto. O que é que eu gosto de fazer, mano? Quem é você, pai? Tô comendo chantilly. Pegou isso aí, viu, Cris? É isso aí. O que eu gosto de fazer, cara? Se eu perguntar quem é você, você vai me dizer o quê? Que você é um cara legal, um cara bacana? Quais são as características? Ah, eu sou moreno aqui, baixinho. É tal. Não é esse tipo de coisa que eu tô falando, você sabe disso. Só que aí eu quero chegar num ponto agora que eu posso dizer que é um ponto importante na nossa troca de ideias, tá? Porque a gente tem que entender que entender os estágios, como eu tô mostrando pra vocês aí, é uma coisa. Agora, localizar, se entender, se localizar, saber onde que eu tô aqui, é outra coisa completamente diferente. Porque existe aí uma coisa ainda mais, como é que eu posso dizer assim, meio desconfortável do que todas as anteriores que eu já falei aí. Por quê? Porque você perceber os estágios, saber ali, não significa que você vai viver melhor. E talvez seja exatamente aqui que muita gente se perde, porque existem pessoas que já perceberam muitas coisas. Tem gente aqui que já questionou muitas coisas, já sentiu incômodo, vazio, já percebeu que repete padrões, a questão ali das influências, né? Que já percebeu que tem algo errado, pra gente resumir aqui. Já tem algo errado, mas eu continuo vivendo pequeno. Eu continuo aceitando sempre menos do que eu mereço. E isso gera um sofrimento silencioso. É algo que só a pessoa sabe isso aí. Uma coisa que vai correndo por dentro. Porque quando a pessoa ainda não enxergou, pô, não sei de nada disso aqui, cara. Beleza, você tá vivendo automático, você tá vivendo aquela vida ali que tanto fez, tanto faz. Outra coisa é quando você já enxergou, já sabe dessas coisas, só que mesmo assim, ela começa a viver meio que dividida, né? Ela começa a viver um pouquinho no automático, um pouquinho na consciência, um pouquinho... Ela fica meio que dividida. Uma parte dela já sabe. Já sente que não nasceu para viver daquela forma. Só que a outra parte continua presa. E presa ao quê, pai? Que você tanto fala de prisão. A prisão que eu falo é o medo. Tem gente que tá presa ao medo. Tem gente que procrastina coisas aí, meu irmão, de 5, 6, 10 anos. Era pra ter feito e não fez. Atitudes que era pra ser tomada e não tomou. Tem gente aí que é muito bom em dar desculpa. E uma coisa eu vou falar pra vocês. Quem é bom em dar desculpa não é bom em porra nenhuma. Se você é bom em dar desculpa, você não é bom em nada. Tem gente que tá focada ali no prazer imediato. Quero fazer algo que vai me beneficiar agora. Esse ambiente aqui, eu sei que tá me enfraquecendo, mas eu não quero sair daqui, porque se eu sair daqui, eu vou deixar minha casinha, meu carrinho, e aí entra aquilo que a gente falou. E outras pessoas ainda estão num ponto mais avançado, que é a necessidade de aprovação. Eu não consigo romper esse padrão, eu tô preso a esse padrão aqui. Aquela pessoa que eu convivo, aquelas pessoas que me rodeiam. É isso que está acontecendo. E é dessa divisão aí que eu acabei de citar para vocês que nasce muito do cansaço emocional que as pessoas carregam. Tem gente que tá, cara, eu tô tão cansado, não sabe do que é. Sabe. É dessa divisão. É tipo um personagem que a pessoa precisa sustentar ao longo da sua vida. Talvez o que está cansando você não seja só a vida. Talvez seja essa distância que você mesmo criou, que você mesmo já percebeu que essa distância existe entre quem você é de verdade e a pessoa que você ainda está vivendo. E quando você sabe disso, você fica tipo isso aqui, ó. Você vira isso aí. Você sente esse elefante aí. Só que qual o problema? É que você sabe que, cara, se eu levantar a perna aqui, eu quebro essa cadeira. Se eu só levantar a perninha aqui, eu quebro a cadeira. Se eu botar só um apoio aqui, eu quebro a cadeira. Você sabe de tudo isso.
Talvez é isso aí que tá acontecendo com você. Talvez você esteja se corroendo por dentro, não seja apenas pelo que te falta, mas é o fato de você já perceber algumas coisas, algumas verdades sobre você, e ainda assim você continua negociando com tudo aquilo que te diminui. Isso, pessoal, isso pesa, tá? Pesa, cansa. Por quê? Porque isso gera culpa, é frustração, é uma sensação de que você mesmo está se traindo. É uma sensação de traição, mas é você mesmo que está se traindo. E aqui existe uma contradição dolorosa. Porque a pessoa que quer mudar, só que ela ainda, como se diz assim, ela protege aqueles hábitos que impedem a mudança. Ela quer uma vida nova, mas continua apegada aos comportamentos da vida antiga. Ela quer subir de nível, só que ela ainda negocia com tudo aquilo que não combina mais com essa versão atual que ela tem. Ela já tem uma nova versão, já é uma nova pessoa, só que ela acaba trazendo aquelas coisas do passado para cá, sendo que ela mesma já sabe que ela subiu de nível. E o ser humano tem uma capacidade impressionante de se enganar, tá? Ele sabe se enganar. Por que ele se engana? Para não precisar mudar. Porque mudança dói. Então eu prefiro me enganar, eu prefiro me trair aqui do que eu mudar. Alguns dizem que está esperando o momento certo. Cara, eu tô aqui esperando o momento certo. Quando na verdade isso aí é só o quê? Ele tá só adiando aquele confronto que ele precisa ter. Outras pessoas vão dizer assim, cara, eu tô me preparando. Fique tranquilo, cara, eu tô preparando aqui as coisas. Quando tiver tudo pronto, a gente vai fazer. Só que, na verdade, você está só, mais uma vez, adiando o confronto. Muitas vezes você já sabe o suficiente para começar. Você só está adiando esse rolê. Outras pessoas vão dizer assim, nossa, isso aqui, eu vou esperar meu emocional se fortalecer, não sei o quê. Você sabe que não é isso. Eu quero algo maior, mas eu vou continuar aqui emocionalmente comprometido com tudo aquilo que me mantém travado. Com tudo aquilo que me mantém pequeno. Não faz sentido, pô. É tipo aí, ó. Ele prendeu o elefante na cadeira. É o que vocês estão fazendo. Você sabe que não faz sentido. E aos poucos, né, sem perceber, você começa a usar essa consciência que você tem aí como anestesia, cara. E aí tem um problema sério, porque você já ouve, você entende, você já refletiu, você já se emocionou, você já concordou, já se identificou, só que você não rompe, porra. Você tá ali, você tá preso à mesma coisa, pai. Você não tá mudando. Você sabe de tudo já, só precisa só de fazer acontecer. Você tá preso nas algemas com a chave na mão, pô. Aí você quer fazer o quê? Não sei onde é que tá a chave. Fica dando de Johnson, como a gente fala. Dando de Johnson, João sem braço. Não é assim não, irmão. E quando isso se repete, muitas vezes a consciência deixa de libertar e começa a acusar. É aí que sente aquele peso, porque você já sabe o que tem que ser feito e você não faz. As coisas que você aprendeu na sua trajetória, ela começa a ser usada contra você. E ela vai o quê? Vai perdendo a força por dentro. Ela vai enfraquecendo, ela vai se acostumando. Tem gente aqui que para ele é tão normal prometer uma coisa e não cumprir que ele já tá de boa já. A palavra dele não vale mais nada. Ele dá a palavra dele, mas ele mesmo sabe que ele não vai cumprir. É tipo você, um cara, não, eu dou minha palavra, né, para outra pessoa. A outra pessoa nem acredita mais em você. Eu não sei se você se orgulha disso. Porque quer dizer que sua palavra não vale mais nada, não vale chongas. E você vai se acostumando. Você percebe as coisas, mas você não age. Você sente as coisas, mas você não se posiciona. E isso só vai fazendo o quê? Te destruindo. Isso vai acabando com o respeito que você tem. E aqui, respeito, eu não tô falando dos outros não, tá? O respeito interno que você tem. Aquela coisa que você tem. Toda vez que você vê o que precisa fazer e não faz, alguma coisa dentro de você está enfraquecendo. Alguma coisa você está se destruindo aí. Alguma parte de você está sendo fragmentada. E toda vez que você percebe que, tipo, não tá dando mais certo esses padrões, só que mesmo assim você continua neles, alguma coisa de você vai se destruir, pô, não tem como. Muita gente fala é cansaço, só que não é cansaço, pai, é só o desgaste da consciência acusando você mesmo ali, cara. Você tá ali sendo uma coisa que você não é, fazendo uma coisa que você não tá acostumado a fazer. Então, porque você tá mantendo um personagem, pai. Vou ser honesto aqui, muito da gente aqui tem medo de romper com a família. Quando eu falo romper, é dar um basta, pô. A mãe do cara, exemplo aqui, tá? A mãe do cara se mete no relacionamento do cara o tempo todo e o cara não é homem o suficiente pra falar, ô, tá casado aqui sou eu, irmão. A mulher é minha. E vice-versa. Aí o cara, pra não machucar, ele fica seguindo esse padrão. Ele fica deixando ali o cara com 30, 40 anos nas costas, deixa o pai
mandar na vida dele. E aqui eu não tô falando na falta de respeito, não, tá, pessoal? Tô falando isso não. Tô falando que o seu pai, a sua mãe já teve a oportunidade deles, porra. Agora é sua vez. Eles já erraram na vida. Tá na hora de você buscar os seus erros. Errar, consertar, ajustar a rota e prosseguir. É isso que tem que ser feito. Mas você fica, como o Gabriel falou, usando máscara, pai. Bota a máscara. Todo dia de manhã você fica ali usando a máscara para poder evitar deixar o leão sair da jaula. É o que tá acontecendo, irmão. E aí você vai só se destruindo. A sua própria consciência, tá? Sua própria consciência tá te destruindo. Ela te acusando. Não era o acusador, é o acusador. Sua consciência te acusando. Por isso que o confronto dessa aula não é você com o mundo. Por isso que o nome dela é espelho, que é você contra você. É com a parte de você que quer uma nova realidade, só que ainda você está preso nos velhos padrões. Com a parte de você que já entendeu o preço de permanecer nesse lugar, só que mesmo assim você continua adiando esse rompimento. Talvez o que está doendo aí em você não seja a falta de capacidade. Você é capaz. O problema é que você já passou da hora de você subir o nível da consciência. E você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe que está na hora de mudar. Mas você faz o quê? Continua. E sabe por que a pessoa ela começa a despertar, né? Quando a pessoa começa a acordar para a vida, tem um risco? Porque ela começa a se apegar à imagem de alguém consciente. Na cabeça dela ela é consciente. Por quê? Porque ela tá... Eu já me identifiquei, mano. Eu sei que eu tô no nível tal. Eu já percebi isso, já questionei. E aí ela começa a se apegar. Se apegar a alguém consciente. Só que ela não tá vivendo realmente como alguém consciente. Ela só sabe das coisas, mas não pratica. Ela passa a se ver como alguém diferente. Até parece que ela é mais inteligente emocionalmente. Ela é mais consciente que a maioria. E talvez seja. Em alguns casos, sim. Só que aí é armadilha. Você é sabor consciência. Você é sabor consciência. Você não é consciente. Você é sabor. Parece, né? Você acorda, existe dois caminhos, pai. Quando você acordar aí, tem dois caminhos. Ou você vai alimentar a humildade e fazer o que tem que ser feito, ou você vai alimentar o ego. Só que quando você alimenta o ego, a pessoa ela começa a amar a ideia de quem ela pensa que ela é. Então eu vou me apegar a essa ideia de quem eu acho, de quem eu acredito que eu sou. Só que ao invés de fazer isso, ela deveria enfrentar a realidade de quem ela ainda não está sendo. Ela fala, não, eu já sou assim já, tá de boa. Não é, pai, você sabe que não. Ela gosta de pensar que já acordou, tô diferente. Ela gosta de pensar que vê além, que pô, eu desenrolo, eu sei das paradas, mano. Mas a pergunta que fica é, o que é que sua vida revela, pai? Porque vamos lá, você diz que é consciente. Olha pro lado um pouquinho aí. Para um pouquinho, olha ao seu redor aí. O que é que a sua realidade tá revelando, porra? Você tá vivendo exatamente aquilo que você merece? Ou você tá só se iludindo? Olha pro lado um pouquinho aí enquanto eu deixo o Léo falar aqui. Olha pro lado. Diga, meu querido. Tá ouvindo aí, Vitão? Perfeitamente, pai. Você sabe que eu tô na luta aí há 4 anos e já fiz com você esse assunto aí, ó, bem rápido, tá me ajudando muito, né, um processo que eu tô fazendo, que assim, ó, é 95% inconsciente, é aquele esquema do iceberg, né? Uhum. E o que a gente tá fazendo? Cara, eu tô escrevendo no diário, eu não faço mais diário agora, é um processo novo para mim, cara, mas tá me ajudando. Eu tô escrevendo o que eu sinto, cara, ódio, raiva, vingança. Boa. E daí você escrevendo isso todo dia, você começa a falar pros teus neurônios, pro teu inconsciente, cara, por que que eu faço essa merda? Uhum. Por que que eu, sabe? E daí o sentimento. Então, por que que hoje de manhã eu acordei, tava meio assim e tal? Por que que eu não esperei uma meia hora, 1 hora para bater de novo o contrato? Por que que eu aumentei a mão? Por que que eu fiz, né? Eu não faço média, mas por que que eu estopei antes, não deixei chegar lá no meu stop? Essas perguntas, sabe, cara? Uhum. E você fazendo isso durante 30, 60 dias, escrevendo esse diário diferente, você vai ter uns insights. Quais são os insights? A consciência do seu inconsciente. Pô, por que que eu faço essas merda, cara? Uhum. Aí você vai pegar 30 dias escrevendo essas merdas e vai falar, cara, 30 dias ali, graças a Deus eu diminuí agora, né? Uhum. Mas nos últimos 60 dias aí eu tive um dia de fúria, 16 Sim. operação, um dia. Nos últimos 60 dias, graças a Deus.
Boa. Mas eu tinha toda semana essa porra do dia de fúria, cara. Sexta-feira pra mim era o dia de fúria, sabe? Uhum. Falo, que merda é essa, cara? Que merda é essa? Então, eu tô fazendo esse processo aí. É bem isso que você tá falando. A gente tem que criar novos padrões. Como se cria novos padrões no inconsciente, se tornando consciente. Como que faz isso? Eu tô aprendendo a escrever no que eu sinto, cara. Entendeu? Uhum. Sim. Escrever mesmo. Que daí a gente Boa. volta da infância, que a gente sabe que isso daí vem da infância. Uhum. É do 0 aos 10 aí que essas coisas vêm. Só que aí Uhum. escrevendo que você se torna consciente. Você vai. Entendeu? Uhum. Uma Entendi. dica pra galera. Valeu, Vera. Um Boa, abraço. tamo junto. Um ponto E show de bola o bem. conteúdo. Show de bola. Parabéns. Boa, queridão. Cara, uma coisa bem interessante aí, time, que a gente, você até vocês podem pensar aí, é que se você se colocar um minuto observador da sua mente, cara, você vai ver que ela fica laica. Não para, irmão. É uma coisa em cima da outra. Agora, tipo assim, ó, imagina uma criança que tá aprontando alguma coisa e você tá aqui olhando ela de longe. Ela tá brincando, se divertindo, fazendo as besteiras ali. Quando ela percebe que você tá olhando, é meio que ela fala: ih, rapaz, tem um adulto me olhando ali, acho que eu não tô fazendo certo. E aí ela meio que vai murchando e para de fazer aquilo ali. A mesma coisa é a nossa mente. Você quer ver sua mente parar de pensar? Cara, se coloca no lugar de observador. Começa a observar o que ela está pensando. E aí você faz uma pergunta para você mesmo. Tá bom, mente, me manda o próximo pensamento. Cara, a mente não consegue mandar o próximo pensamento. Por quê? Ela percebeu que você está observando ela, cara. Depois, quando você estiver em casa aí, fique quietinho, depois você vá, manda o próximo pensamento, mente. Ela não vai mandar. Ela fala: não é como você quer, é como eu quero. Aí você fica: cara, eu não tô pensando em nada. Exatamente. Por quê? Porque você tá observando sua mente. Faça um teste depois. Depois vocês façam isso e falem comigo se é isso ou não. Então, meus amigos trade, é isso que acontece. E aí tem uma coisa bem interessante, né? Porque tem gente que ela se apaixona pelo próprio potencial. E ela vai usar esse potencial para fugir da responsabilidade sobre a própria realidade. E é aí que você entra aqui, ó. É a máquina de vencer. Por que isso? Porque ela pensa que, cara, eu poderia ser muito mais, né? Eu nasci para ser grande, eu nasci para dominar. Eu nasci para fazer o que tem que ser feito. Só que, cara, você continua sem disciplina, porra. Você continua sem coragem de sustentar o que você diz que acredita. Você não sustenta. Você fala que gosta de uma coisa, mas não sustenta. Aí você começa a viver sustentada não pela transformação, mas pela imagem bonitinha de si mesmo que você criou, pai. E o ego, o ego ele não sofre só quando ele é diminuído. Às vezes ele também se esconde ali em uma sensação de superioridade. Eu sou melhor, eu já sei isso, eu já sei aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você acredita que você é melhor por conta disso. E talvez o golpe no ego, que eu digo que o golpe no ego dessa aula aqui, seja esse. Talvez você não esteja tão avançado quanto você acha que você é. Talvez está na hora de você baixar a bola um pouquinho e assumir que você está um degrau abaixo. Isso não é vergonha para ninguém. É você entender que, cara, o que é que eu preciso fazer para atingir o próximo degrau, ao invés de fingir que eu estou no próximo degrau. Talvez você não esteja tão comprometido com a mudança que você fala que quer, que você diz que tanto quer. Talvez seja isso. E encarar isso, pai, dói. Eu sei. É difícil, irmão. Porque depois que você constrói essa imagem, né, esse personagem aí, confortável, de alguém especial, só que ainda precisa só de um negocinho para vencer, para destruir, é difícil. Mas enquanto você proteger essa autoimagem aí, você vai continuar adiando a verdadeira transformação. Então vamos lá, tem gente que era para sofrer uma transformação em papo de 1 ano. E aqui pode ser mercado, pode ser na vida, pode ser no relacionamento, pode ser em qualquer área. Cara, eu tenho 1 ano para fazer isso aqui. Só que você não tem humildade suficiente para entender que você não está nesse nível ainda. Porém que você está em transição, você está em trabalho. E aqui, já que a gente fala de mercado, eu vou dar exemplo do cara que quer operar com 10 contratos, irmão. O cara tem ali 10 mil, 20 mil reais na conta, que operava com 20 contratos. Aí dava bem. Até um dia que ele quebrou, perdeu tudo. Aí ele quer botar 1.000 reais na porra da conta e operar com 20 contratos, e nem tem como. Não tá preparado, irmão. Tá na hora de você calmar um pouquinho, diminui, volta um pouquinho ali, volta uma casa. Vê o que tá acontecendo, pai. Pra depois você ir avançando. Isso aqui é na vida, pessoal. Qualquer área da sua vida é isso aí. Você tem que destruir essa imagem. Você tem que parar de proteger essa autoimagem que você diz que tem e começar a viver a transformação. Quem é você? Essa pergunta eu tô fazendo toda hora. Quem é você, pai? Pensa um pouquinho. O que é que você gosta? O que é que você faz da vida? Qual o seu amor? Qual o seu tesão? Essa é a verdade. Eu tenho tesão em jogar videogame, por exemplo. É coisa aleatória que tá vindo na cabeça agora.
que é que você faz da vida? O que é que você gosta mesmo de fazer? Você não sabe. Muitas vezes você só tem aquilo que você lembra de alguém que fez por você, ou que você viveu desse jeito o tempo todo, mas você não experimentou coisas novas. Não se deu o luxo, sei que a gente pode dizer assim, não se deu essa responsabilidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou, vocês estão entendendo? Em algum momento, vocês têm que pegar tudo isso que estão sentindo e transformar em uma coisa chamada, sabe o quê? Indignação. Tem que ficar indignado. Só que não é qualquer indignação. Tô falando da certa, tá? A indignação certa. Aquela que nasce quando você finalmente para de tratar como algo pequeno aquilo que está destruindo a sua força por dentro. Destruindo quem você é de fato por dentro. O cansaço que você sente. Você acabou de dormir. Dormi agora, acordei, dormi 10 horas, tô cansado. Parece que o corpo não descansou. Mas eu dormi bem. É. Mas você já acorda, já cansado. Parece que você teve uma batalha, trabalhou a noite toda, irmão. A maior parte das pessoas não muda, sabe por quê? Porque se acostumou. Se acostumou com a vida abaixo do padrão. Pra mim tá bom receber um salário, 2 salários. Pra mim tá bom viver nessa casinha, com meu carrinho, minha faculdadezinha. Talvez seja isso. Estou acostumado a viver abaixo do padrão. E o problema não é você estar preso. O problema ele começa quando você está nessa prisão e acha que a prisão é normal. É por isso que muitas pessoas não precisam de mais informações. Ela precisa voltar a sentir aquela indignação do início. Aquela indignação pelo que ela aceitou como rotina. Então essa indignação certa, tá? Quando eu estou falando de indignação, não é contra a vida. Você vai ficar revoltadinho, não. Não estou dizendo isso, não. É contra tudo aquilo que roubou sua clareza, pronto. Roubou a sua clareza, roubou a sua força, a sua presença, a sua direção. E, pior ainda, né, que você aprendeu a tratar como normal, como algo simples. Talvez você precise sair daqui dessa aula, dessa troca de ideias hoje. É que eu posso falar assim, nem é aula não, troca de ideias, tá? Talvez você precise sair daqui hoje, sabe como? Incomodado. Mas incomodado o suficiente para não aceitar mais a mesma versão sua, pai. Os mesmos padrões, as mesmas coisas. Enquanto essas coisas, no caso aí, ainda parecem pequenas para você, não, eu consigo suportar aqui ainda. Eu consigo suportar. Você vai continuar permitindo isso, pai. Você vai continuar sendo maltratado pelas pessoas. Muitos aqui, humilhado por algumas pessoas, desmerecido. Muitas vezes até por você mesmo de não se achar digno de frequentar um lugar, alguém. Não achar digno de, não vou ali naquele restaurante não, porque só tem barão ali, né? Geralmente tem gente que pensa isso. Por quê? Não se vê digno disso, pai. E depois de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a pergunta certa aqui não é se você entendeu. Entendeu o que eu falei? Não, a pergunta talvez não seja essa. A pergunta é, o que é que você vai fazer com tudo que você ouviu? Chega um ponto que só ouvir cansa. Ouvir, refletir, concordar, se emocionar, isso aí não é o suficiente mais. Em algum ponto, você tem que quebrar a porra da cadeira aí. Ó. Tem que se posicionar. É simples assim. Quando eu estiver pronto, eu mudo. Meu amigo, você já está pronto. Quando eu sentir vontade, eu vou mudar. Não, fique tranquilo. Deus está no controle. Se Deus quiser, tá no tempo de Deus. Meu amigo, não é assim que funciona não, tá na hora já. A mudança começa quando tudo dentro de você já tá ali cooperando, pô. Ela começa quando você ali tá em conflito. Eu tô com medo, mas eu tô em conflito aqui. Eu sei que eu preciso mudar. Eu tenho que subir de nível. Só que subir de nível tem um custo. E para mudar de verdade, você vai ter que fazer o quê? Decepcionar 2 coisas. Primeiro, decepcionar a versão antiga que você tem de você mesmo. E segundo, decepcionar pessoas. Essa é a realidade. Pessoas que não gostam de você. Gostam da porra do personagem que você criou. Vai ter que abrir mão daquelas rotinas que não combinam com você. Que só te colocam na prisão. Essa é a ideia. E talvez por isso que tanta gente fala sobre transformação e pouca gente vive a transformação. Porque falar é uma coisa, viver é outra. Mudar de verdade não é só você acrescentar coisas novas. É você deixar essa versão sua aí, ó. Morrer. Essa versão que você fica deixando ela viva aí para agradar todo mundo. E você tem medo de ser rejeitado. Enquanto você tentar levar essa versão antiga a vida inteira com você, a mudança sempre vai ser pela metade. Sempre vai faltar uma parte. Porque a outra parte você está carregando o seu velho homem aí, né? O homem do passado.
Beleza, meus amigos? Eu encerro por aqui minha participação. Vou passar aí, o irmão do dízimo vai passar aí, vocês fazem o dízimo aí, quem tem cartão. Brincadeira, parou. Então, meus amigos, talvez agora não é hora de falar mais, tá? Falar mais, conversar, falar groselha, talvez até agora aqui, né, seja hora de você parar de sentir o que foi dito e começar a agir. Tem momentos que a verdade ela não precisa vir mais alta, não precisa gritar a verdade, não é isso? É assim que funciona. Não estraga a gravação? Eu corto, pai, fica tranquilo. Então, meus amigos, você só precisa encontrar o quê? Um lugar certo dentro de você, cara. Pô, eu acredito que essa aula aqui, ela não vai acabar quando eu desligar a live e desligar tudo. Ela vai terminar, sabe quando? Quando tiver você em silêncio no seu quarto. Você perceber que, cara, é verdade, aquele sacaninha ali tá certo, eu não consigo mais ignorar isso não. Tá na hora de realmente mostrar quem eu sou de verdade. E eu não quero que você saia daqui também querendo responder tudo, resposta para tudo, empolgado, animado. Vou questionar todo mundo agora. Foda-se, não, calma, filha. Assim também não. Eu quero que você saia daqui, tipo, é agora. Eu quero sair daqui com a verdade que, cara, eu não vou ficar em paz enquanto eu não sei eu de verdade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E outra coisa, o ponto mais doloroso da vida não é o que te faltou. Talvez seja essa distância entre aquilo que você já percebeu e a forma como você está vivendo hoje. Essa é a verdade. Então, meus amigos, saia daqui o quê? Verdadeiro. Pense que despertar não é você descobrir algo novo, não. É você conseguir... você deixar de se abandonar, para ficar simples. Deixa de se abandonar, cara. Pega aquela criancinha que você deixou lá atrás e resgata ela, que tem coisas ali para você resolver. Agora eu vou desmutar aqui, que é pra gente falar groselhas. Gabriel, passa a maquininha do cartão aí. Quem fizer o Pix aí, o dízimo. Aceita o Pix, cartão. Pontos também, pontos do índice. Se você quiser doar 100 pontos, né? 20 pontos de dólar, aceito também. Brincadeira, tá, time? Brincadeira. Eu tô brincando assim, mas você sabe que é só resenha, tá? Fala comigo, time. Como é que vocês vão sair daqui agora? Pensativos? Vai dormir, foda-se, amanhã a gente repete tudo. Vamos mudar? Vamos fazer o quê? Nem molhando as palavras sai aqui, depois dessa. Não, brincadeira, mas é isso aí, Vitor. Eu me deparo no slide da galinha aí, né? Eu me vejo, cara, é foda. Mas se não tiver indignação, né, meu? Uhum. Não rompe, né? Não rompe não, pai. A gente tá porta- bolado. A porta da esperança sempre vai estar vazia. É isso aí. Se tiver bolado, não tem como. Você vai falar, vai sair daqui, vai dormir, vai acordar. Façam o exercício que eu falei. Comece a observar a mente, depois peça. Pode pedir. Peça ao próximo pensamento. Ela não vai mandar. Ela está sendo observada. A vida não é um morango, não é isso? Não é um morango. A vida é uma rapadura. E essa é a graça da vida. Eu vim para aprender e tô saindo esculachada. Não venho mais, é isso aí. Boa, não, mas realmente. Foi pro pai. Tá? Rapaz, eu sei que é pura verdade, isso aí, pura real. Teve uma época na minha vida aí também, rapaz, eu saía da cama de madrugada, levantava e ficava pensando, não, mas tem coisa errada, não tá dando, não dá. Ficava perguntando, questionando e, cara, depois que a chave ali começa a virar, não tem como ser da mesma forma mais. Sei não, mano. Depois que a mente expande, não tem como ela voltar como era antes. Não existe. E aí o que acontece? E automaticamente, cara, as coisas vão acontecendo na tua vida. Uhum. Vai acontecendo o quê? Vai acontecendo uma limpeza, mas ao mesmo tempo vai agregando coisas novas. Uhum. Coisas novas que estão no nível daquela consciência, sabe? Verdade. Tipo, tu tá numa consciência, tu vai receber tudo aquilo, é tipo um... Por isso que fala, é nível de consciência. O nível que você tiver é tudo que você vai receber na tua vida. É desde comida, desde bebida, vestuário, a moradia, o bairro que você mora, o carro que você tem, se você tem moto, se você tem carro. Cara, isso é forte, cara. Exatamente.
Isso é forte. E outra coisa, como tu falou ali, é assim, é real, cara. Tipo assim, claro, a gente aqui hoje, aí às vezes a mente quer dizer, essa pessoa aqui podia ouvir isso, tinha que ouvir isso. Exatamente. Tô lembrando daquele outro que tinha que estar ouvindo isso hoje. Não sei, o meu irmão tinha que estar ouvindo isso hoje. Meu Deus do céu, isso é pra ele, isso é pra ele. Uhum. Parei o cara, não, para. Não, isso é pra mim, cara. Isso. Isso é eu que tenho que estar ouvindo, é eu. Se o meu irmão vai ter que ouvir, isso vai ser numa outra oportunidade, sei lá. Uhum. Mas quem tem que estar ouvindo e tendo o privilégio de estar ouvindo isso hoje sou eu, cara. E é como tu falou antes. E agora, como é que eu vou dormir hoje, Vitor? Dormir pensando, cara, eu vou mudar, eu vou ser diferente. Velho. E assim, ó, cara, eu vou dizer pra ti, se o cara não ficar irado, mas no bom sentido, né? Uhum. Pegar essa energia aí, essa coisa, e transformar em combustível, cara, pra mudança, velho. Meu filho. Esquece, filho. Não vai ser fácil, não, viu? Não é fácil, não. Então é isso aí, meu querido. Essa é a graça da vida, né, cara? É tipo um joguinho, GTA, por exemplo. Você tem lá, o início do jogo é difícil. Aí chega uma parte do jogo que você consegue descobrir que tem a manha do dinheiro. Aí você bota dinheiro infinito, arma infinita. O jogo perde a graça porque tá tudo tão fácil ali. Falar, não, aqui não tem mais graça não, cara. Aqui já perdeu. Nem quer jogar mais. E bem isso aí. Outra coisa, Vitor, agora, esses tempinhos atrás, estava conversando com a minha esposa, que a gente sempre conversa muito, sabe, sobre essas coisas. Uhum. E estava conversando muito sobre as crenças dos nossos pais, né, cara? Uhum. As crenças, cara, que são as crenças limitadoras de tudo na nossa vida, cara. São as crenças que dão a direção na nossa vida se a gente não toma as rédeas, sabe? Sim. E a gente começou a fazer tipo um boot de manhã cedo, sabe? Sair da cama. Assim, falando com as palavras mesmo, porque tem que falar, tem que jogar pro universo as palavras. Exatamente. Entendeu? Tipo assim, não aceitando aquilo que veio de errado dos nossos pais, sobre isso, aquilo outro, sabe? E querendo uma nova realidade para a vida da gente, aquilo que a nossa mente quer realmente viver. Uhum. Aquilo que a gente quer viver de experiência na matéria, a gente tem que começar a ir na consciência mesmo, sabe? Falando as palavras. Porque senão, cara, não acontece, velho. Não adianta. Agora, só vou puxar um pouquinho aqui, porque eu acredito em Deus, na Bíblia, né? Uhum. Então, o que Deus falou lá? Deus falou, haja luz, haja isso, haja aquilo outro, haja não sei o quê, haja não sei o quê. Ele não ficou pensando. Ele disse haja. Você não precisa ter boca, né? É verdade, cara. E cada um de nós aqui, eu tenho certeza, se você acredita em Deus ou não, eu tenho certeza que cada um de nós acredito. Já passou por alguma experiência que saiu palavra da sua própria boca ou de outra pessoa. A palavra se cumpriu, com certeza. É verdade. Então, cara, assim, cara, tu chegou num momento, assim, cara, na minha vida aí, que eu já meti essa mentoria aí nos peitos e vambora. Mas, assim, eu tô surpreendido porque tu apareceu bem numa transição da minha vida aqui, sabe, cara? Uhum. Onde a gente tá buscando romper as crenças, quebrar a estrutura e, cara, e assim, tá se juntando tudo, é um quebra-cabeça que vai se unindo quando tu começa a buscar realmente a mudança da tua vida, sabe, cara? Uhum. As coisas começam a vir para você para somar na mudança. Porque, por exemplo, no trade, ficava brincando ali, brincando, depois que eu tive a consciência que eu tava brincando de verdade, né? Já que tava fazendo sério, né? Uhum. Agora chegou uma época ali, meu filho, que eu disse, não, parei, vamos ver o que eu tô fazendo, tem alguma coisa que não tá legal aí quando eu comecei a me questionar, comecei a fazer as perguntas para mim, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô entrando com tantos lotes? O que tá acontecendo aqui? Por que eu entrei aqui? Aqui, é o local de eu entrar? É isso que é para fazer? Aí as coisas começaram a mudar. Uhum. Entende? Então, é isso que tu falou, cara. É fazer o questionamento, fazer as perguntas pro cara realmente conhecer quem o cara é. E outra coisa, para encerrar, agora, escutando hoje aqui, essa aula aqui, esse bate-papo, aí o cara começa a pensar, não, eu tenho um amigo lá, rapaz, pergunto pra ele, como é que tá aí, rapaz, como é que tá? Não, tá tudo bem. Dá vontade de dizer pro cara assim, não, cara, tu nem sabe onde é que tu tá, cara. Não, e aí isso a gente refere pra gente também, entendeu, Vitor? Uhum. Mas é isso aí, gurizada. Valeu, cara. Valeu, isso aí. É tipo isso aí, rapaz. E a galera, só pra encerrar, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Tô comendo chantilly, galera. Tô comendo chantilly. Valeu. Cara, que resenha, cara. É isso aí, time, é isso aí. Vai mudar ou não vai? Vai manter a vida que tem ou vai ter a forma da água? A água, meu irmão, ela vai se adaptar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Até chegar uma hora que ela vai evaporar, né? Jogar no vulcão ali vai dar ruim, tá?